Fala, investidor, tudo bem? Hoje eu vou trazer para você um vídeo sobre o Banco Itaú, tá? O resultado dos quartos trimestres do Banco Itaú. Mas antes de tudo, peço que você se inscreva no canal, deixe o joinha se eu gostei. Bom, aqui temos os destaques desse trimestre, né? Quarto trimestre de 2022, em relação ao terceiro trimestre de 2022. A gente pode observar que o resultado recorrente, né? Ele teve decréscimo aqui, ó, de 5,1% consolidado e no Brasil cerca de 5,7%. Atingindo o patamar de 7,7% no Brasil e 8,4% no Brasil e no exterior. Outra margem que a gente pode estar observando aqui é a margem com os clientes, né? Que teve um aumento aí de cerca de 3,6%, tá? No consolidado aí. E no Brasil aqui, 2,6%. O ROI aqui, né? Que é o recorrente regencial, né? Teve um decréscimo de 1,7 ponto percentual, né? No consolidado, né? E no Brasil cerca de 1,8 ponto percentual, chegando a 21,7. O custo do crédito aqui também teve um aumento, né, com isso, chegando consolidado aqui na casa de 9,8 bilhões, um aumento significativo aí de 22,7%. A inadimplência aqui nos 90 dias teve um acréscimo aí de 0,1 ponto percentual no consolidado e 0,2 ponto percentual no Brasil, chegando no patamar de 3,4%. O índice de eficiência aqui do banco está 41,2%, porém teve um decréscimo aí de 0,4 ponto percentual. No Brasil aqui, chegando a 0,3. A carteira de crédito, né? O Banco Itaú, ele trabalha com pessoas físicas, né? Micro, pequenas e médias empresas, grandes empresas em toda a América Latina. Então aqui no pessoas físicas, a gente pode observar aqui que em relação ao outro trimestre, teve um aumento aí de cerca de 3,7%, né, de pessoas físicas aí. No consolidado aí, em relação a 2021, foi de 20,1% a mais. Então, a gente pode observar aqui que o micro, pequenas e médias empresas, né, corresponde a cerca de 174,4, tá, bilhões aí, né, e teve um acréscimo aí, um aumento, né, cerca de 2,4%, e no consolidado em total 10,6%. E na América Latina aqui, ó, teve um decréscimo de cerca de 0,1% em relação ao trimestre de 2021, tá? Então teve um decréscimo em relação ao ano anterior. Aqui no Guidance, a gente pode estar observando aqui que o consolidado era esperado de 15% a 17%, chegando a 11,1%. No Brasil era cerca de 19,21%, chegando a 14,2%, ou seja, bem distante do que esperava, né? Por isso mostra a crise aí, vamos dizer assim, a recessão que está tendo nos bancos aí. A carteira de crédito aqui, pessoas físicas, aqui em dezembro de 2019 estava na 240, tá? E caiu para 399, tá? Pessoa física com garantia. E pessoa física sem garantia teve um decréscimo aí, né? Caiu, né? De 2019 para 2022. 52,3% para 47,2%. Ou seja, tendo uma redução aí, ó, de cerca de 0,9% na carteira de crédito financiado, ação terceiro trimestre de 2022, 6,1% em redução à carteira de crédito cheque especial. Bom, a margem financeira com os clientes, né? Então, a variação de margem financeira com os clientes teve um aumento aí de 0,8 bi, corresponde a 3,6%, né? Isso muito pelo o capital de giro, né? Que ele obteve, e operações sensíveis com spreads. Então, isso deu uma grande reviravolta aí para o Banco Itaú, alcançando aí um aumento de 0,8 bi, né, que é 800 milhões. Aqui também a gente pode observar aqui que a margem média anualizada aqui, ó, consolidada aqui no quarto trimestre de 5,6 a 5,1%. A margem média anualizada do Brasil chegando a 5,9 a 5,3%, né? Então a gente aí mostra que ele está bem na média aí, né, com os outros clientes, né? Então a margem de clientes 9,4%, margem de clientes resultados com risco 5,9, 5,3. Apesar de estar elevado, ainda está controlável ainda para o Banco Itaú, que é o maior banco do setor privado no Brasil. Em relação a receita e resultados seguros, né? Aí os cartões de crédito aqui é cerca de 4,1 bi, teve um aumento de 4,2%, né, nesse trimestre aí. A conta corrente aqui 1,7 bi, teve um decréscimo aí, um prejuízo de 3,6%, né, em relação ao trimestre anterior. Administração de recursos 1,5, 1,4, teve então um aumento de 5,7. A gente pode observar aqui o serviço seguro chegando a 12,5 bi, tendo um acréscimo aí, aumento de 1,9%. Se a gente observar aqui no Guidance, né, estava projetado aí no consolidado, que é na América Latina, de 7 a 9%, então chegou a 7,8%, ou seja, passou do mínimo, pelo menos, então ainda ficou aceitável. E no Brasil
ficou 8,3, bem significativo, né? Não chegou ao que o máximo esperado, mas porém não ficou muito abaixo. A ação de administração dos recursos saldo em bilhões, né? Em relação a dezembro de 2021, tinha 2 bilhões aqui. E 2022 já tinha 2,2 bilhões, né? Então teve um aumento aí total de 8,7%. Isso porque muitos dos produtos próprios que o Banco Itaú tem criado aí para os seus clientes. A gente pode observar aqui que o seguro, né? Teve uns prêmios e ganhos cerca de 19,9% e o resultado recorrente de 48,3%. Bom, a transformação digital. Então, ele teve uma nova transformação digital, ou seja, ele está investindo pesado na digitalização dos produtos. Então teve novos modelos de trabalho, modernização de sistemas, gerando assim uma maior geração de valor para os clientes e competitividade para os negócios, né? Então teve uma evolução de 50% para 70%, ou seja, cerca de 50% de 3.700 serviços de negócio já foram modernizados, que representa cerca de 70% de eficiência esperada. A velocidade está mais 756%, ou seja, um aumento do volume de implantações ao longo de 2022, o que representa quase 9 vezes mais que o ano de 2018. E isso tem uma redução de incidentes, ou seja, de alto impacto no cliente em comparação com 2018, ou seja, tem menos reclamação. Bom, o que esperar aqui, né? Guidance estava projetado. Então, a expectativa aqui no cartão de crédito total era de 15,5 a 17,5 e chegou no 11,1, tá? Um consolidado. No Brasil, a expectativa é de 19 a 21, chegou a 14. A margem financeira dos clientes no consolidado estava de 25 a 27, ou seja, no consolidado total bateu essa margem. No Brasil estava de 26,5 a 28,5, não bateu a meta, porém não ficou muito abaixo, então ficou 27,7%. A margem financeira do mercado, 2,9 bi. Então estava entre 1 a 3 bi no consolidado na América Latina, chegando a 2,9 bilhões. O Brasil estava de 0,3 milhões a 2,3 bilhões, chegando a 1,4 bilhões, ou seja, teve uma margem financeira bem abaixo do que esperado, né? Porém não ficou abaixo do mínimo, né? Que seria uma crise, vamos dizer assim. O custo de crédito aqui estava consolidado aqui, projetado aqui, 32,3 bilhões, e era a faixa entre 28 a 31, então teve um pouco a mais, né? Custo de crédito. Vale ressaltar que é composto pelo resultado de créditos de liquidação duvidosa, né? E descontos dos concebidos. No Brasil estava de 26 a 29 bilhões, chegando a 30 bi. A receita de prestação de serviços e resultados seguros, 7,8% foi consolidado e era esperado entre 7 e 9% consolidado. E no Brasil entre 7,5 a 9,5%, chegando a 8,3%. Então as despesas não recorrentes nos juros chegou a 6,7%, já projetava até 7%, então ficou abaixo, então esse é muito bom. E no Brasil passou um pouco, e isso mostra um pouco o que está ocorrendo no Brasil com a crise do crediário aí, né? Os resultados, né? O produto bancário aqui no quarto trimestre de 2022 teve cerca de 37,9 bilhões, né? No ano aí, 3,6% a mais do que o trimestre anterior, né? E quando a gente pega em relação quarto trimestre de 2021, teve um aumento aí de 13,2%. O custo do crédito aqui saiu do 8,0 chegando a 9,8, cerca de aumento de 22,7%, né? Que a gente pode estar observando aqui que no consolidado aqui em relação a 2021 e 2022, cerca de 59,6% a mais. As despesas com sinistros aqui a gente pode observar também em relação a 2022 e 2021. 2022 teve um decréscimo aí, né? Um prejuízo de cerca de 3,2%. E outras despesas operacionais, a gente pode estar observando aqui que teve um aumento de 7,6%. A gente pode estar observando que o resultado recorrente gerencial, né? O terceiro trimestre de 2022 teve de 8,1% e no quarto trimestre de 2022, 7,7%. Ou seja, em relação aos dois períodos, teve um decréscimo de 5,1%. E no consolidado e no total, né? A gente pode estar observando que teve um aumento aí de 14,5%. Bom, vamos olhar aqui também o histórico de dividendos do Banco Itaú, né? Vamos ver se é uma boa ação previdenciária aí, para nós estar olhando. Ele não costuma pagar recorrentemente, né? Ou seja, a gente pode observar que tem um yield baixo, abaixo de 5%, que é aquele que não busca, no mínimo 6%. E ele costuma pagar aqui de 58 centavos, 88, últimos anos, 2,80, 1,30, 95, 19 centavos. Ou seja, ele paga uma merreca, ao meu ver, ele paga 1%, ele paga 1 centavo ao mês e dá, de vez em quando ele dá duas boladas, porém que é muito inferior ao preço da cotação. Porém, outra alternativa é o que? Você pode investir em Itaúsa, que é uma holding que a maior
posição dela, assim, está no Banco Itaú, né? Então a gente pode observar aqui, ó, que a Itaúsa nos últimos anos aí, o dividendo dela atual está na faixa de 6,6% e no dividendo yield médio dela aqui, ó, 7,98%, tá? E ela costuma pagar aí, ó, 60 centavos, 39 centavos, 65, 19, ou seja, ela paga o dividendo mínimo esperado, né? Até acima um pouco, a gente espera 6, ela paga 7 e ela tá muito descontada esse preço aqui, ó. Então fica aí a dica aí. Bom, e voltando aqui ao Guindense, né? O projeção para o 2023, ou seja, a carteira de crédito total aí, eles projetam de 6 a 9%, a margem financeira com clientes de 13 a 16,5%, o custo do crédito 36,6 bilhões a 40 bilhões, ou seja, o custo do crédito está bem alto, né? Que vão ter que cobrir os inadimplentes, né? Receita de prestação de serviços e resultados de seguros 7,5 a 10,5% e despesas não recorrentes de juros de 5 a 9%, tá? A gente pode observar também que a margem financeira com o mercado está entre 2 a 4 bi. E a alíquota efetiva entre 28,5 a 31,5. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o joinha se eu gostei aí. Eu posto todo vídeo toda terça e quintas-feiras, tá? Sugestões deixa também nos comentários. E até a próxima.